Fala pessoal, primeiro vídeo aqui do canal Linha em Ponto. Primeiro vídeo em que eu estou mostrando o meu rosto, para falar a verdade, né? E hoje eu resolvi fazer isso porque a gente vai bater aqui um papo entre amigos, né? Até mesmo é um vídeo especial por causa disso. O assunto de hoje, conforme eu tinha prometido, vai ser ciência versus religião. O que acontece, afinal de contas, como é que é a verdade por trás disso, tá? Então, assim, pessoal, hoje eu quero tratar de um assunto aparentemente polêmico, mas que foi tornado polêmico por erro de percurso, tá? Eu acompanho algumas páginas de ciência, algumas páginas até mesmo de humor, em que infelizmente eu vejo muito dessa briga entre ciência e religião. E realmente a minha opinião é a seguinte: quem acha que existe esse embate entre ciência e religião não entende absolutamente nada, nem de ciência, nem de religião, tá? Antes de falar sobre religião, eu gostaria de apresentar alguns fatos. Ou seja, é fato, então é totalmente imune ao que você acha e é livre de qualquer identidade ideológica, tá? Eles são fatos, eles apenas são. A visão científica, se a gente for embasar ela a partir de René Descartes, tá? Ela é muito recente, ela é muito nova. Então ela tem aí em torno dos seus 400 anos. Por outro lado, a visão religiosa, ela é tão antiga quanto o próprio homem. Desde a época que nós morávamos em caverna, nós já tínhamos a visão religiosa. Então essa parte teológica da humanidade, a gente já trabalha há muito mais tempo, há muito mais anos, tá? Então, se for pensar pelo refinamento que a visão religiosa tem, ela tem uma vantagem estrondosa em cima da visão científica, tá? Então é por isso que nós temos muito mais intimidade com a visão teológica do mundo, com a visão religiosa do mundo, do que com a visão científica. E assim, ao contrário do que possa parecer, o maior incentivador das ciências durante a história humana foi a religião, tá? Não foi nenhum Estado, não foi nenhum modelo político, não foi nenhuma entidade laica, tá? Pelo contrário, foram as entidades religiosas. O maior investidor, o maior incentivador das ciências foram as entidades religiosas, tá? Isso daí é um fato. Algumas coisas que eu posso apresentar para vocês para fundamentar essa visão, tá? As mais antigas universidades foram fundadas pelos nossos irmãos árabes, pelos nossos irmãos islâmicos. Uma se encontra no Marrocos, se eu não me engano, e outra no Egito. Foram fundadas ali pelo ano 870, 890, até antes do ano 1000, para vocês terem uma ideia, tá? Já no mundo árabe, já no mundo ocidental, na criação ocidental das universidades, isso deveu-se muito à união de escolas monacais, ou seja, de conventos, de escolas de monges, com escolas episcopais, como Universidade de Bolonha e Oxford. Ou seja, são universidades peso, sabe? Não é nenhuma unisquina da vida. E Oxford, inclusive, desde o início, ela foi incentivada, ela foi financiada até mesmo pelo Papa Inocêncio IV. Isso lá pelo ano 1200 e bolinha, tá? Nas universidades americanas, a gente já tem muito dos nossos irmãos protestantes, de puritanos, de unitaristas. O que eu posso citar para vocês como fundação dessas universidades? Harvard, a universidade mais prestigiada do mundo atualmente. Harvard, Yale, Princeton tiveram todas fundamentações puritanas, no caso. Realmente para ensino do clero da época, tá?
Na América do Sul, a melhor universidade é uma Pontifícia Universidade Católica, é a PUC do Chile. No Brasil, são referências às PUCs, tá? Inclusive, a PUC Rio de Janeiro é a que recebe o maior investimento do setor privado. Para citar um exemplo aqui muito palpável da nossa realidade, tá? Como eu sou católico, eu tenho mais afinidade com os números da Igreja Católica, que é o que eu posso apresentar para vocês. Esses são dados do ano de 2015, então eles já estão defasados, tá? Já se passou 3 anos disso, tá? Números que eu gostaria de citar. São 68 mil escolas maternais frequentadas por 6 milhões e meio de alunos, 93 mil escolas primárias frequentadas por 31 milhões de alunos, 42,5 mil escolas de ensino médio com 17 milhões de estudantes e mais de 6 milhões e meio de estudantes universitários nas universidades pontifícias ou universidades católicas ao redor do mundo, esses números, tá? O próprio René Descartes e o método científico dele foi influenciado pela escola jesuíta que ele frequentou, tá? Escola de La Flèche, se eu não me engano. Então ele se baseou muito pelos escritos franciscanos da época, como os escritos de Dan Scoto, que foi inclusive o responsável por fazer a defesa, após 1.200 anos de discussão, da sacralidade da Virgem Maria, ou seja, da mulher nascida sem pecado. Após 1.200 anos de discussão sobre isso, ele conseguiu defender de forma simplesmente brilhante, ou seja, mostrando mais uma vez o seu incrível intelecto dedutivo, tá? Isso foi o embasamento de René Descartes, tá? Outro franciscano também que influenciou bastante esse pensamento, esse método científico, até mesmo de Francis Bacon, que é conhecido como o pai da ciência moderna, tá? Foi William de Ockham, também mais conhecido pelo seu instrumento, pela sua ferramenta, que é a navalha de Ockham. A Academia do Vaticano tem mais de 400 anos, ela foi fundada, se eu não me engano, em 1603, e tem mais de 45 cientistas laureados com prêmio Nobel. Ou seja, se alguém afirmar que de repente ela pegou cientistas que já tinham sido laureados com esse prêmio, então significa que é uma academia que prima pelo melhor. Ela prima pelo melhor escola que ela puder arrumar, tá? Por outro lado, saindo um pouco da parte religiosa, por outro lado, dizer que a ciência está certa e isso é definitivo, assunto encerrado, isso é tão ridículo quanto alguém que pensa desse jeito achar que sabe algo sobre ciência, tá? Na verdade, ele não sabe absolutamente nada de ciência. A premissa da ciência é justamente o questionamento. É querer muito mais estar errado do que certo, tá? Então, assim, não pense que um cientista... Não pense que você é um cientista, não pense que você é um grande filósofo ou pensador porque assistiu um documentário da History Channel, porque assistiu aquele documentário falacioso do Zeitgeist, tá? A ciência é muito mais do que isso, a ciência é muito mais questionamento, tá? Teorias como teoria da evolução, teoria da gravidade, são apenas isso, são teorias, são vislumbres de forças maiores que estão ligados a algo muito grande, algo muito colossal que é a natureza, tá? Então, assim, antes que você comece a me dizer, é mais um religioso falando sobre evolução, sobre gravidade, eu só queria lembrar uma coisa, tá? Para ver como a ciência funciona. Durante muito tempo se achou que
a teoria da gravidade do Newton fosse 100% correta. Que aquilo era o fim de toda a teoria da gravidade. Mas daí, há 100 anos atrás, veio Einstein. Provou totalmente o contrário, sabe? Que ainda tinha muito mais a se perceber. E para quem acompanha alguns periódicos científicos, sabe que hoje em dia há uma teoria que tem ganhado força, apesar de ter bastante inconsistência, que é a teoria de um holandês chamado Verlinde, que diz que a gravidade ela é um... Como é que eu posso dizer isso de uma maneira simples? Ela é uma finalidade da termodinâmica. Ou seja, a gravidade é a interação de outras forças que aparenta essa força gravitacional. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, tá? Eu vou estar deixando alguns links aqui na descrição. Tanto as minhas referências, quanto quem quiser se aprofundar mais sobre isso, tá? Então, assim, são vislumbres científicos que o homem tem, tá? Então, não é uma coisa 100% certa, não é fim de assunto. Na verdade, a ciência, ela tem que ser questionada. As teorias, as leis, elas podem ser revistas. Na verdade, elas têm que ser revistas. Primeiro, para se confirmar o que se pensa sobre elas. E segundo, para, se não for o correto, achar uma teoria que seja muito mais interessante, muito mais fidedigna da natureza. Tá? Então, isso é ciência. Então, antes que se possa falar sobre esse embate ciência versus religião, que não existe, tá? A ciência, eu pelo menos encaro como sendo uma filha da visão religiosa. Então, antes de propagar mentiras, é importante o quê? É o que eu já deixo claro nos meus vídeos. Leiam, estudem, procurem se livrar de pré-julgamentos, de preconceitos, de anacronismos também, ou seja, de tentar pensar com uma visão do passado, de tentar pensar com uma visão atual algo do passado. Então isso daí prejudica muito também o bom estudo, sabe? Então assim, pessoal, esse vídeo é um especial realmente. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, por favor, deixa aí nos comentários. Se vocês gostarem, realmente eu vou tentar trazer com mais frequência. Pode deixar também nos comentários sugestões do que vocês querem. Se vocês querem que de repente eu me aprofunde mais nesse tema, fale mais sobre história da igreja, história da ciência, história de religiões, enfim. É um assunto que eu gosto muito. Se vocês quiserem, é só deixar aí nos comentários, deixar no like. E daí já fazer aquela mendigagem, tá? Compartilha nas redes sociais, se inscreve e ativa as notificações. Assim que sair um vídeo novo meu, você já vai saber, você já vai poder vir, dar o seu like aqui e contribuir para o crescimento do canal, tá? Terça-feira eu vou trazer um vídeo um pouco mais técnico. Estou pensando muito em falar sobre equação de segundo grau. Para quem vai prestar concurso, para quem vai prestar vestibular, até mesmo como uma aula de reforço para o pessoal aí do ensino médio, tá? Então, valeu, pessoal. Foi muito bom. Até a próxima, tá? Valeu, falou.